Saudações a todas e a todos. Nossa aula de hoje é sobre o absolutismo monárquico, consequência, monárquico, consequência, a formação dos Estados nacionais. Eu compartilho com vocês já o PowerPoint para a gente seguir esse roteiro. Eu vejo vocês. Então, o absolutismo monárquico, cujo lema é o reino é o rei. O auge do absolutismo monárquico, o que é o absolutismo monárquico? Todo poder ao rei. Então, ao rei, ele encarna o que chamava-se o ideal nacional. E como é que isso vai ocorrer? A partir de séculos de lutas, né, de acordos, para que o poder fosse centralizado no rei, representante agora de um Estado nacional, tal qual nós conhecemos hoje, que é um Estado nacional. O Estado nacional é um território definido, um governo soberano e um povo, né, mantido ali sob forma de coerção social dentro daquele espaço territorial definido sob a autoridade de um governante. Nesse caso nosso, nós estamos falando de um governante absoluto, com todos os poderes. Como é que isso ocorre? Nós vamos lá, que é o início e a formação do Estado moderno, né, o Estado tal qual nós conhecemos hoje. Foram importantes alguns adventos, acontecimentos, na chamada Baixa Idade Média, a partir aí do século X, século XI, né, quando surge o renascimento cultural e a formação e o desenvolvimento da burguesia, que significa o quê? Uma nova classe social, que não está ligada à tradição nobre, consanguínea, hereditária, nem ao sistema feudal da servidão. Então, geralmente saídas da servidão, essas pessoas, através das cruzadas, de empreendimentos comerciais e etc., vão formarem uma nova classe social, né, e enriquecer através do comércio, né, e vão se aliar naturalmente a um poder de um monarca, já que a partir aí do final da Alta Idade Média, século IX, século X, século XI, existiam monarquias, mas essas monarquias eram de fato, mas não eram de direito. O que nós queremos dizer com isso? Representavam um povo, né, o sistema de organização política, mas não tinha poder. Era um nobre, como todos os demais, né? Esses nobres mantinham um espaço territorial, um reino pequeno, né, autossuficiente, e que vivia em conflitos com os outros reinos, mantendo ali sua própria política econômica, moeda, alfândega, cobrança de impostos, etc. Então, isso era uma coisa extremamente dispersa em todo o continente europeu. Aí, por volta do início da Baixa Idade Média, por volta do século X, XI, XII, quando começa, de novo, né, o surgimento das cidades, o renascimento do comércio entre as cidades, e aí existe um comércio entre os feudos. Essa burguesia
cada vez mais ávida de riqueza, vai começar uma aliança com a realeza, com os monarcas, né? No sentido de formar o que nós chamamos de monarquias feudais. Então, vai doar a eles, vai patrocinar essas monarquias recursos humanos, né? Então, dinheiro com impostos, para que esses monarcas tivessem seus funcionários para administração, né? Tropas auxiliares, ou seja, tropas de segurança interna, legistas, aqueles que legislavam, né? Faziam as leis, especialmente em conformidade ou sob a influência do chamado direito romano. Então, começa a adotar essa burguesia, começa a adotar essas medidas em relação a essas monarquias feudais, no sentido de fortalecê-las com recursos humanos e recursos financeiros. Esses recursos financeiros para que essas monarcas recrutassem, né, forças militares e mantivessem essas forças militares sobre a ordem e o poder do rei. Então, com isso, submetia aqueles que, de alguma forma, se revoltassem contra esse poder. E essas monarquias começam a se fortalecer de forma que vão submeter outros reinos, os demais reinos, dentro daquela população, que tem toda uma característica de língua, de costumes, de tradições, e assim por diante, né? Então, nós vamos ver aí, paralelamente à centralização monárquica, o aumento dos domínios, dos domínios dos reis, né? Os domínios reais. Ora confiscando terra, ora submetendo terras, ora fazendo acordos com a nobreza feudal, no sentido de centralizar o poder. O que interessava demais a burguesia, porque aí você passa a criar um mercado interno, né, garantido para o comércio dessa burguesia, espaços territoriais, né, uma única moeda, uma única política financeira, uma única política de arrecadação de impostos, o que facilita as relações comerciais dessa burguesia. Então, a partir de então, com a centralização monárquica, né, e cada vez mais o domínio e o fortalecimento dos reis, surgem os chamados Estados Nacionais, cujo primeiro nós falamos já para vocês, que foi Portugal. Então, fatores importantes a partir aí do século XIV e do século XVI vão proporcionar essa, essa formação dos Estados Nacionais e, consequentemente, o declínio do poder da nobreza, né? Então, especialmente a partir do século XIV, as crises econômicas, elevação geral de preços, né, com a entrada de mercadorias do Oriente, ou então com a falta de mercadoria quando fechado o comércio com o Oriente. Então, essa nobreza rural vai entrar em decadência, né, essa nobreza feudal rural. Além do que, essas nobrezas viviam em guerras constantes, o que dizimava com muitas delas, né? Então, enfraquecia essa nobreza e, ao mesmo tempo, aliado com a aliança entre burguesia e monarquia, cada vez mais centralizava o poder na mão dos reis. Esses que se mantinham como árbitros nas lutas, nas guerras, né? E, ao mesmo tempo, dominador aí de cada vez mais ganhando poder e centralizando em si, né? Outro movimento importante é o humanismo e o renascimento. O humanismo questionando a relação dessa tradição nobre de fidelidade, da servidão, né? O renascimento provocando uma nova mentalidade,
contra essa tradição nobiliária, hereditária, né? Além do que contradizia a própria autoridade da Igreja Católica, esse universalismo da Igreja Católica, que se mantinha na Idade Média como, se manteve, né, na Idade Média como a grande instituição do mundo ocidental, aquela que tinha um poder universal, acima de reis, monarcas, nobreza e a população, né? Porque além de possuir poder econômico muito forte, muito grande, você pega aí por volta do século XIV, do século XIII, a Igreja Católica é dona de 1/3 de todas as terras da Europa, especialmente as mais aproveitáveis, as mais produtivas, né? Possuía força militar, né? Além do que possuía a força ideológica, força espiritual sobre o pensamento, não é isso? Outro fator importante é a expansão marítima e comercial, que levou a essa chamada revolução comercial, ou seja, o mundo globalizou. Então entra em cena aí dinamizado o comércio, que já existia, mas agora com muito mais dinamismo, pelas potências europeias, né? Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, França, com o Oriente, com a Ásia, com a África e agora com a chegada dos europeus no continente americano. Então, essa dinamização da revolução, essa globalização do comércio, nós chamamos de revolução comercial. Outro fator importante, a reforma protestante, que rompeu com a concepção da universalidade católica. O que é isso? Né? O poder universal do rei. Agora, os protestantes estão muito ligados às monarquias nacionais do que ligados a esse poder universal. Então, é questionar esse poder universal. Então, nós vamos lá para o chamado absolutismo monárquico, ou seja, a monarquia absoluta. O que significa isso? Um regime em que o rei encarna o ideal nacional, ou seja, ele é o Estado, ele representa o Estado, segundo Luís XIV, aí, por volta do século XVII, início do século XVIII, ele dizia: L'État c'est moi, o Estado sou eu. Então, isso mostra o tanto que esse poder era absoluto na mão desse monarca, né? Então, ele tem o poder de fato e de direito. Ele tem o poder constituído, né, aceitado pela sociedade, ou por questões ideológicas, ou por força, né, além do que ele governa sobre todos. Por quê? Porque ele tem o poder de decretar leis e de prestar justiça. Então, ele é a lei, ele é a própria execução da lei, né? Ele arrecada impostos para manter um exército permanente submisso à sua autoridade. E ter o poder de nomear o funcionário que bem entender dentro da administração pública, né? Então, nesse sentido, cada vez mais o poder vai se concentrando nesse monarca, mas, no entanto, não é bem assim, ele, de fato, é um sujeito que pertence à nobreza. Então, por mais que essa aliança com a burguesia é interessante para a manutenção do seu poder de direito e de fato, mas ele também tem que resolver as questões da própria nobreza, da qual ele é um hereditário. Afinal de contas, ele é um nobre e presta contas aos seus vassalos nobres, né? Então, não é tanto assim o poder, né? Bom, algumas teorias ideológicas, né? Algumas teorias que justificavam o Estado autoritário e o absolutismo surgem. Estado absoluto, né? O absolutismo monárquico, surgem a partir daí e vão ser fundamentações teóricas para esse poder absoluto na mão dos monarcas. Nós vamos destacar, por exemplo, Maquiavel, na sua obra, o italiano Nicolau Maquiavel, na sua obra O Príncipe, onde ele diz que o rei
tem toda a autoridade, mesmo que justa ou injusta, e pode se servir de qualquer forma para a manutenção da ordem dentro do Estado Nacional. Isso leva a uma questão que é muito falada hoje, né? Os fins justificam os meios. Não é bem assim, né? Mas, de certa forma, Maquiavel avaliza isso, porque ele dá ao rei justificativo de que, para a manutenção da ordem do reino e dos súditos, ele pode tomar decisões, quaisquer sejam elas. Outro teórico importante na Inglaterra, Thomas Hobbes, né, que é um defensor, se Maquiavel é um defensor de um monarca forte, né, absoluto, o Hobbes vai defender o Estado autoritário, o Estado como ente organizador de todos. Né, na sua obra O Leviatã, Maquiavel diz que os indivíduos nascem de natureza má e competem entre si, e que a única forma das pessoas não se destruírem entre si é justamente entregando o poder a uma instituição chamada Estado, e essa instituição tem o poder absoluto de organizar, educar, proteger, resolver, arbitrar os conflitos sociais. Naturalmente representado na mão de um governante. Então ele não entra nessa se é um monarca, se é uma outra forma de governo. Mas o Estado é acima de todos e acima de tudo. Né? É o famoso, o homem é o lobo do homem. Então, ou seja, o homem destrói para o homem. Quem é capaz de não deixar isso ocorrer é a instituição do Estado. Né? Jean Baudin, francês, autor de A República, onde ele, né, defende que os reis têm todo o poder porque o poder advindo para eles é um poder que vem da unção de Deus. Então não pode ser limitado de forma alguma o poder do rei. Né? Jacques Bossuet, o autor da obra A Política segundo as Sagradas Escrituras, ele busca fundamentar dentro da Bíblia, né, lá no Velho Testamento, que Deus ungiu o primeiro rei dos judeus, né, dos israelitas, Saul, né, e esse rei tem a unção divina. Então, dali para frente, vira essa tradição dos reis serem ungidos pela igreja, representantes de Deus, né, e, portanto, ele tem. Quem pode questionar o seu poder é apenas Deus. Lebrun, também na França, né, autor do Tratado da Soberania do Rei, esse diz que, de fato mesmo, os reis receberam o poder de Deus e, portanto, eles não podem ser questionados nos seus interesses. Então, nós ficamos por aqui. Eu agradeço a todas e a todos. Tenham todos um bom dia.